Esse é o nosso quarto encontro da série, né, Diálogos para um Mundo Novo. Hoje a gente trata, vocês, os que já vêm participando, sabem que a gente tem utilizado uma metodologia que é utilizada pela Aliança de Cristo Rei, né, onde a Aliança de Cristo Rei tem uma pedagogia muito interessante, onde ela discute 7 anseios fundamentais dos homens e das mulheres. E a gente utiliza dessa metodologia e dessa pedagogia também, em certo sentido, para estruturar nossos encontros e fazer o diálogo entre a gente, né? E esse, no nosso quarto encontro, a gente vai tratar, então, do anseio de justiça, políticas públicas e justiça social. A gente vai começar pelo Eliakim, né? O Eliakim é moderador da comunidade Aliança de Cristo Rei, amigo nosso já, um grande amigo, né? E vai tratar, então, sobre como que a Aliança de Cristo Rei vê essa questão, discutindo, então, o anseio de justiça. Vamos seguir a série a respeito dos anseios, tratando sobre o anseio de justiça, como já foi falado. Primeiro, é importante a gente compreender o que é este anseio universal em todo. Se é universal, não importa qual seja a raça ou cultura, todos o procuram de alguma forma. Como isso é interpretado, primeiramente, na forma mais básica. Mesmo que não se utilize a palavra justiça ou o conceito que a gente tem no modo civilizacional ocidental de justiça, o anseio de justiça não se refere literalmente à ideia de um tribunal, mas à ideia de um ato. Todo ser humano pretende realizar um ato dentro de uma convicção do que seja bom, que alcance aquilo que é almejado. Em linhas gerais, explicando de uma forma mais clara, todo ser humano pretende realizar as coisas na medida que ele acredita dentro da sua convicção que seja o correto, no local correto, na hora correta, da forma mais eficiente. Ninguém se move para fazer alguma coisa para fracassar. Todos procuram fazer aquilo que seja mais adequado, seja o mais correto dentro da sua convicção pessoal, seja ela boa ou ruim. Então, o anseio de justiça é o desejo de que as coisas estejam dentro da justa medida, ansiada pelo coração. Então, vamos compreender. Porém, existe um fator inevitável da pluralidade da consciência, das consciências. Então, aquilo que para mim é bom, nem sempre é o que é bom para outro, né, no modo geral. Então, por isso, a percepção do que é justo também varia. E há um outro problema também, que é a falta de unidade interior que nós experimentamos. Nem tudo que a gente acha que é bom nós conseguimos realizar. Nós temos também uma divisão interna. Eu pretendo realizar algo e não consigo alcançar esse algo. Então, estou sempre procurando a justiça mais perfeita também dentro da minha convicção do que seja bom ou mal. Então, o anseio de justiça é um desejo na dimensão da vontade, é um anseio profundo que todo ser humano tem de fazer o que lhe é mais perfeito, dentro da sua convicção do que seja bom ou mal. Então, basicamente é isso. Compreendendo dentro do raciocínio e da filosofia que a gente vem meditando desde os outros anseios, de uma forma mais filosófica e também teológica, onde se enquadra o anseio de justiça? Ele se refere literalmente, se alguém recorda da sequência, ele faz parte da nossa experiência passiva com a força do ser. Vamos recordar então o anseio de verdade. Todo ser humano deseja absolutamente ser. O anseio fundamental do ser humano é ser. Ninguém nasce para deixar de existir, para sumir, para desaparecer. Nós queremos ser. Nós queremos experimentar de forma mais perfeita, mais duradoura e mais plena ser. E também isso se relaciona com tudo ao meu redor. Eu quero experimentar aquilo que as coisas de fato são. Por isso que toda a experiência que a gente tem com a degeneração, a gente interpreta de forma negativa. Se uma coisa ela estraga, ela envelhece, ou seja, ela deixa de ser, a gente vai interpretando ela como menos positiva. Então, se você vai lá e compra uma roupa e ela dura mais, e ela mantém mais aquela beleza inicial, então ela é melhor, porque ela está mais próxima de ser. Se você compreende que algum móvel na sua casa
ele é mais duradouro, então ele é mais perfeito. Você também interpreta assim que a pessoa que vive mais, envelhece menos, degenera menos pela doença, também está vivendo melhor. Ou seja, o anseio fundamental do ser humano é o ser. Só que nós não queremos que as coisas sejam aquilo que elas não são, porque a gente sabe que não vai funcionar. Ninguém deseja ter alguma coisa, de repente descobrir que ela é outra e ela está sendo aplicada de forma errada. E também nós percebemos que temos uma individualidade. Nenhum ser se repete, somos únicos. E queremos ser aquilo que de fato mais expressa a nossa intimidade, a nossa unidade. Ok. Aí está o anseio de verdade. A verdade nada mais é do que descobrir o que de fato as coisas são. Mas se todas as coisas sofrem variação e degeneram, então o que elas são? Ou nada é? Compreende? Porque se alguma coisa é, ela deve permanecer. E se elas sofrem degeneração, então elas não são por si. Não podem ser por si. A filosofia cristã então vai dizer, judaico-cristã, principalmente quando há a revelação de Deus no Antigo Testamento para o povo judeu, Deus se manifesta dizendo, eu sou aquele que é. Ou seja, eu sou aquele que mantém o ser imutável, eterno e permanente. E é a partir dessa revelação que o Ocidente, depois herdando do judaísmo e do cristianismo, começa a pensar nas origens, no princípio, que existe então um ser imutável, de onde todas as coisas são, que existe uma verdade. Claro que posteriormente, na modernidade, há uma desconstrução da existência de uma verdade. Então, nada mais pode ser. Tudo se torna mutável. Nada mais é fixo, nada mais é mutável. E parece que isso de alguma forma está relacionado com a decadência da civilização, porque se nada mais é, os referenciais são cada vez mais baseados no indivíduo. Se são baseados no indivíduo, qual indivíduo devemos seguir então? Naturalmente iremos seguir a lógica do mais forte, a justiça com base na consciência do mais forte, na lógica, na convicção do mais forte. Porque se não existe algo que nos une, se não existe um ser, mas tudo se faz, se deforma com o tempo, então o que vai reger a história é a força. É para onde nós caminhamos. Mas voltando a nós que nos apoiamos na lógica judaico-cristã e acreditamos no ser, acreditamos que há um ser por trás de cada variação, há ainda um princípio fixo, imutável, Deus, que a gente chama de Deus, e é a verdade. E a verdade para nós não é um conceito filosófico, mas sim é uma pessoa que se manifestou e que fala na história. Então todas as coisas recebem deste ser imutável a sua unidade. Que por mais que haja alguma espécie de degeneração, há um princípio imutável. Há algo que é e que não pode ser arrancado de cada coisa. De cada coisa criada, de cada coisa que existe, seja humana ou inanimada. Ok. Nós falamos no princípio que a nossa experiência então com o ser de cada coisa ou é ativa, ou a gente avalia, a gente analisa, ou a gente observa e a gente assim se envolve com o ser de cada coisa, ou nós sofremos a afetação da força da existência de alguma coisa. Então, nós meditamos assim. 3 anseios que se saciam na nossa experiência ativa com cada coisa, com o ser de cada coisa, e 3 anseios que se realizam na experiência passiva, ou seja, sou afetado pelo ser das coisas, pela verdade. E agora estamos falando da experiência passiva. São 3 anseios que nós tratamos na experiência passiva, ou seja, com a existência, com a verdade. Ao contemplar, então nós somos atingidos pela força do ser de cada coisa. E nós contemplamos o anseio de glória. Ou seja, a palavra glória quer dizer manifestação. O meu intelecto apreende que por trás de cada variação há uma verdade imutável. E isso me atinge. E nós meditamos que dentro da filosofia judaico-cristã é o dom do temor que me faz reverenciar que por trás de todas as coisas que variam existe a presença de algo fixo, e ao qual eu reverencio, e o qual eu contemplo e apreendo com o meu intelecto. Essa manifestação de glória. No campo da memória, depois eu me envolvo
pelo dom da piedade, e esse foi o anseio de prazer, que nós também já meditamos e já tivemos esse encontro. Eu me envolvo com a força do ser de cada coisa, ou seja, o prazer é sentir que eu estou vivo. Isso só é permitido se eu me envolvo, se eu me deixo afetar pela força autêntica do ser de cada coisa, da verdade. E o dom da piedade, a verdadeira piedade, é envolver-me intimamente com a força vital em cada coisa. Nós tratamos sobre isso no anseio de prazer, que foi o último encontro, por sinal. E agora, vamos falar do anseio de justiça. E dentro desta lógica, o que é a justiça? Não pode estar desconectada do ser. Não pode estar desconectada da verdade. Então, o que é a justiça? A justiça está no campo da vontade, como eu dizia. Ou seja, é o desejo de realizar todas as coisas de forma mais próxima daquilo que é perfeito e imutável, ou seja, do ser de cada coisa. Em outras palavras, o ser humano deseja que os seus atos colaborem para que ele seja mais realizado e para que as coisas também estejam melhor estabelecidas e cumpram sua função de forma mais eficiente. Isso para nós é a concepção de justiça. Que os nossos atos favoreçam o ser de cada coisa, favoreçam o ser do outro e também o meu próprio. Eleve todas as coisas à proximidade dessa perfeição, desse princípio universal. Então, meus atos são mais justos se me aproximam desse ser imutável, dessa essência imutável em mim, e se aproxima cada coisa da perfeição a qual ela é chamada. Se meus atos degeneram essa perfeição em mim, ou no outro, ou nas coisas criadas, então meus atos são injustos. Mas para considerar que meus atos degeneram ou fazem progredir em caminho da perfeição as coisas que existem ao meu redor, eu preciso acreditar que exista um referencial de perfeição. Se eu nego a existência da verdade, novamente decaímos no entendimento então, de que qualquer coisa pode caminhar para qualquer lado e se transformar em qualquer coisa. E se existe uma essência universal, se você acredita nesse ponto firme, então aplicar o segundo princípio de que qualquer coisa pode caminhar para qualquer lado de acordo com uma convicção cultural ou uma convenção cultural, você pode estar degenerando algo e destruindo algo, desaproximando daquilo que ela é, destruindo o ser de cada coisa. Nota como isso é muito importante e fundamental para todos, que creem ou quem não crê. Se eu nego a existência de uma verdade, cairemos no princípio de convenções e as convenções se fundarão nos mais fortes. As convenções do que seja verdadeiro ou falso. Então as coisas serão referenciadas por essa convenção. Se existe uma verdade universal acima do ser humano, ou seja, se existe realmente um ser, e eu sigo uma suposta convenção, o risco de eu estar degenerando a mim, os outros e as coisas é enorme. Por isso não é uma discussão fútil, é uma discussão séria, para quem crê em Deus ou para quem não crê em Deus. Se existe um princípio imutável universal, eu devo considerá-lo seriamente. Caso contrário, as convenções realmente vão reinar. E elas podem favorecer ou desfavorecer dentro desse princípio. Então, o que é a justiça dentro da lógica cristã, judaico-cristã? Se, para aqueles que creem, existe aquele que é, ou seja, todas as coisas recebem de uma pessoa, de um Deus, o ser. E se ele manifesta-se dando ser a cada coisa, eu devo permitir que os meus atos sejam conduzidos por essa força. Por este impulso de ser, que vem do princípio universal, que é Deus. Então a justiça não pode ser realizada por mim desconectado deste ser, desconectado de Deus, desconectado da manifestação e da glória de Deus. Muito mais do que isso, minha consciência precisa estar vigilante para aprender essa manifestação. Meus afetos interiores devem estar abertos e não viciados, para deixarem se movimentar por essa dinâmica, para que se transborde em ações que gerem um ser de cada coisa, que favoreçam o ser, que cooperem para que as coisas sejam. Compreenda? E dentro dessa lógica, de fato, isso é um dom sobrenatural, ou seja, não provém da natureza, provém da divindade, que se chama-se o dom da ciência. Então nota que isto é a ciência. Então como deve ser compreendido? A consciência de Deus. Só os atos conduzidos pela consciência do ser universal, deste ser imutável, podem gerar, novamente,
a elevação, o caminho de perfeição de cada coisa. Dentro da lógica judaico-cristã, Deus não criou as coisas acabadas, mas criou as coisas em movimento e caminho de buscarem a perfeição, de modo que nós pudéssemos ter escolha. Se as coisas estivessem acabadas, não haveria mais liberdade, livre-arbítrio, etc. Compreende? Então nós escolhemos optar e acolher este princípio universal, que é Deus, ou não. E se nós não acolhemos, nós mesmos iremos criar o referencial do que seja bom ou mal, iremos conduzir as coisas dentro dos nossos referenciais pessoais. Se acolhemos a existência de Deus, naturalmente, então vamos conduzir as coisas em direção a este ser que é universal e que queremos que seja, que concede o ser a cada coisa. Então, primeiramente é uma questão filosófica e, em último lugar, em última instância, uma questão moral. A moral nasce de forma consequente dessa primeira instância. Compreende? Então, é muito importante compreender que dentro da lógica judaico-cristã, o dom da ciência deve ser compreendido como um dom de uma consciência que assiste os meus atos, para que eles sejam movidos por um impulso deste amor original, deste movimento original, deste ser original. E assim cooperam para que elas se aproximem e continuem no caminho de perfeição em direção a esse mesmo ser original. E assim construir todas as coisas dentro dessa consciência. Então, dentro dessa mesma lógica, só é possível alcançar uma justiça que tem essas características, eterna, imutável, que é o que a gente deseja, eterno, imutável e perfeito, se nós nos ligarmos ao princípio eterno, imutável, perfeito, e nos deixarmos ser afetados por ele até gerar em nós uma consciência que conduz os nossos atos. Se nós não... Esse anseio é universal, quer você acredite ou não acredite em Deus. Então o que acontece se eu não creio? O que acontece se meus atos não são conduzidos pela consciência do ser universal? A tradição cristã diz que gera-se no ser humano, nessa área, especificamente da vontade, onde age o anseio de justiça, o pecado capital da avareza. O que é a avareza? A avareza é você dar a falsa medida de cada coisa, baseado num conceito individual ou de uma convenção mais distante daquele que é, do ser universal de cada coisa. Então, de fato, na justiça pública, a avareza é o inimigo. O que é a avareza? É a falsa medida das coisas. É a falsa medida que se aplica a uma coisa. E nós temos uma experiência muito forte de injustiça, tanto no âmbito da nossa vida social pequena, quanto civilização, país. E isso é um tema muito importante. Por isso que não é possível gerar unidade se não há um conceito único de verdade. É impossível. E as convenções, por serem variáveis, servem como paliativos temporais também. E aí eu vou deixar essa parte para ser discutido entre nós. Gostaria apenas de deixar também claro e esclarecido o versículo que está no cartaz e iluminar por que a gente colocou ele e o que ele tem a ver com o anseio de hoje que estamos tratando. Mas para vós, então nós colocamos Malaquias capítulo 3, versículo 20, né? Mas para vós que temeis o meu nome, Deus falando, se levantará o sol da justiça, que tem a cura em suas asas. É bem esse conceito. O dom do temor, ele inclina o intelecto para aprender a presença daquele que é, da força do ser real de cada coisa, que ilumina a memória e conduz os atos. Dentro da lógica judaico-cristã, é impossível de alcançar a justiça perfeita sem que ela seja conduzida por aquilo que é, pela força daquele que é. E agora vamos expandir o nosso diálogo também para a área prática de tudo isso. E eu entrego a minha palavra para o Rodrigo.
Eu tinha um professor que dizia assim, né? Tipo, 3 minutos para a gente pensar, né? Depois que ele falava assim uma coisa, falava minutos de reflexão, eu deixava 3 minutos. Passava os 3 minutos, eu nunca tinha entendido o que tinha, né? Então, vamos primeiro digerir aqui em alguns segundos, né? Só fazer uma transição aqui pro, né, do que o Joaquim colocou pra gente.